Olá, bom dia, queridos amigos. Sejam todos bem-vindos ao 6º episódio do projeto Setembro o Ano Todo, cuidando da saúde mental e espiritual, uma iniciativa do Centro Espírita Bezerra de Menezes, Amor e Caridade. Vivemos tempos de grandes transformações, e a nova geração chega ao mundo e traz consigo não apenas novas potencialidades, mas também desafios singulares. E um desses desafios, cada vez mais presente, é o transtorno do déficit de atenção com hiperatividade, o TDAH. Mas o que esse transtorno pode nos revelar além do aspecto clínico? Você já parou para pensar o que pode estar por trás do TDAH? Ele é um distúrbio, um desafio ou uma missão? No episódio desse mês, intitulado TDAH, uma visão médico-espírita, buscamos ir além dos rótulos e definições. Propomos uma reflexão integrando dois olhares que se complementam: o da ciência médica, com seus diagnósticos e tratamentos, e o da doutrina espírita, que nos convida então a compreender o transtorno à luz da jornada evolutiva do espírito imortal. Então vamos juntos refletir sobre o TDAH e as características que o acompanham. Lembre-se, você não está sozinho. Eu sou Patrick Ribeiro, trabalhador da doutrina espírita e integrante do grupo de voluntários do SEBMAC. E é uma grande alegria estar aqui com vocês, acompanhado da minha colega Thaís, para juntos refletirmos sobre este tema que nos convida, ao autoconhecimento e à compreensão da alma. Bom dia, meu nome é Thaís, sou professora, psicóloga educacional escolar e voluntária no Centro Espírita Bezerra de Menezes, Amor e Caridade. Hoje em dia a gente vê que o TDAH tem uma questão espiritual ligada a uma nova geração que chegou à Terra com características especiais, preparados para auxiliar na transição planetária. Divaldo Franco, em uma das suas palestras, abordou essa questão ao relacionar o TDAH ao fenômeno da transição planetária, propondo um aspecto importante para a nossa reflexão. Espíritos de outras dimensões estão reencarnando na Terra, assim como ocorreu no passado com os espíritos oriundos de Capela, que contribuíram para um salto evolutivo da humanidade naquela época da fase primitiva para o homem consciente, o Homem sapiens. Segundo os relatos espirituais, novos espíritos vêm agora colaborar com a evolução moral e biológica da Terra. A sua presença provoca transformações não apenas sociais e espirituais, mas também físicas. Estariam então contribuindo, por exemplo, com mutações orgânicas que nos tornarão no futuro mais resistente a doenças degenerativas, como o Alzheimer e o câncer, que são provas expiatórias que perderão o seu papel no novo estágio evolutivo. Contudo, ao reencarnar em corpos ainda limitados, esses espíritos enfrentam dificuldades de adaptação. O seu psiquismo ele é tão avançado que o cérebro físico ainda não os comporta plenamente, gerando quadros de irritabilidade, inquietação, alterações na linguagem e no comportamento, sendo expressões de uma consciência que se manifesta além do tempo. Assim, cresce o número de crianças que reencarnam com alterações neurológicas, sinalizando as mudanças profundas no chamado arquipélago cerebral da humanidade. Essas crianças representam uma nova etapa da evolução espiritual e biológica do planeta. Tudo isso representa não apenas uma prova para os filhos, mas também um chamado profundo ao amor, à paciência e ao compromisso das famílias. É urgente, portanto, que nós desenvolvamos uma nova psicopedagogia espiritual e também metodológica, voltada à educação desses espíritos que trazem necessidades diferentes em virtude dos seus comportamentos e missões.
A gente observa que essas crianças vieram com limitações, mas não porque elas são limitadas, mas sim porque nós ainda não temos os recursos físicos e morais para alcançar o nível evolutivo que elas representam. Muitas vezes, a sua inteligência e sensibilidade ultrapassam a capacidade do cérebro terreno de expressá-las plenamente. Temos então que mudar a nossa visão quanto aos rótulos, buscar conhecimento e entendimento para saber como lidar com essa nova realidade. Por isso, é essencial olhar mais do que técnica, olhar com sensibilidade espiritual, porque mais que um desafio, essas presenças são convites do alto para nós renovarmos a nossa forma de educar, de acolher e de amar. Essa abordagem espírita pode ser sustentada por estudos científicos, como o que foi realizado pela Universidade da Pensilvânia, onde David Barak, um dos autores do estudo, afirma que o TDAH pode ter se desenvolvido como uma estratégia de sobrevivência adaptativa. Essa reportagem ela foi publicada no G1 em fevereiro de 2024. Mostra que os pesquisadores acreditam que o TDAH, normalmente associado a sintomas negativos, como a hiperatividade, a impulsividade ou a desatenção, também trazem pontos positivos, como a criatividade, o dinamismo, as competências social e emocional, além de possuir ótimas habilidades cognitivas. Essa pesquisa ela busca rastrear as origens do TDAH e aponta que o transtorno seria uma parte importante da evolução. Os pesquisadores acreditam que o transtorno se desenvolveu como uma estratégia de sobrevivência adaptativa dos nossos ancestrais. Essa pesquisa ela foi realizada a partir de um jogo que obrigava os participantes a tomarem decisões. O grupo com TDAH agia mais rápido, evitando a exploração de recursos em um único local e, ao mesmo tempo, expandindo a exploração para novas áreas, que era uma estratégia que pode ter sido vital para a sobrevivência durante o jogo. Os pesquisadores ficaram surpresos com os resultados, onde os sintomas do TDAH mais intensos levam a uma taxa de recompensa, né, mais alta e a um melhor desempenho. Nesse sentido, a dopamina, que é um neurotransmissor responsável pela sensação de recompensa, ela é decomposta mais rapidamente em pessoas com TDAH. Isso permite que se alternem constantemente entre diversas tarefas sem realmente concluí-las. A próxima fase do estudo visa aprofundar essa questão e então teremos mais dados conclusivos. Assim, nós vemos que a ciência e o espiritismo andam em conjunto. No livro A Gênese, no capítulo 18, chamada Nova Geração, Kardec comenta que a Terra não terá que se transformar por meio de cataclismos, né? Aniquilando de uma vez tudo que existe, mas sim que haverá um desaparecimento gradual, não havendo uma mudança na ordem natural das coisas. Em cada criança que nascer, em vez de um espírito atrasado e inclinado ao mal, virá um espírito mais adiantado e propenso ao bem. Não se trata de uma nova geração corpórea, né? As mudanças físicas na composição do corpo ocorrerão de maneira a não prejudicar essa ordem natural. Continua Kardec dizendo que pela disposição moral, né, intuitiva e inata, será fácil distinguir a qual das duas pertence o indivíduo. Uma partirá e já não reencarnará na Terra, e a outra chegará para auxiliar no progresso. Se distinguirão, então, pela inteligência, a razão, geralmente precoce, junto ao sentimento inato do bem, que será um sinal do certo grau de adiantamento.
não será composta de espíritos exclusivamente superiores, mas sim daqueles que já alcançaram um grau de evolução, né? Perfeito. Mas então o que é então o TDAH? Então, o transtorno do déficit de atenção com hiperatividade ele é um transtorno neurobiológico que afeta principalmente a autorregulação da atenção, da impulsividade e, em alguns casos, a hiperatividade. Afeta entre 5 e 15% das crianças e pode se manifestar de formas diferentes em cada pessoa, afetando, então, crianças, adolescentes e adultos. De acordo com o Manual do Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais, existem 3 tipos principais de TDAH. Então vamos conhecer esses tipos e os principais sintomas. O primeiro tipo é o desatento. Anteriormente era chamado de TDA. As principais características: a dificuldade, então, em manter a atenção em tarefas ou atividades. Frequentemente parece, então, não escutar quando se fala diretamente. Erros por descuido em atividades escolares ou profissionais, dificuldade em organizar as tarefas e atividades, evita ou se mostra relutante ao se envolver em tarefas, que exigem ali esforço mental contínuo, e frequentemente perde os objetos necessários para as tarefas e esquecimento frequente em atividades aí do dia a dia. O segundo tipo é o hiperativo impulsivo. Então, a pessoa apresenta, então, inquietação constante, mexe com as mãos, os pés, levanta-se em momentos aí inadequados, corre ou sobe em móveis de maneira inadequada, tem capacidade, então, de permanecer quieto, então, por muito tempo, fala em excesso, tem dificuldade em esperar a sua vez, interrompe ou se intromete nas conversas ou nos jogos dos outros. E ele é, então, um tipo mais facilmente notado, então, na infância, devido a esse comportamento mais agitado. O terceiro tipo é o combinado, que combina, então, sintomas de ambos, ou seja, a desatenção e a hiperatividade e impulsividade. Então, é o tipo mais comum, então, entre os diagnosticados. Em crianças, os sintomas, então, aparecem antes dos 12 anos, geralmente com dificuldades na escola e nos relacionamentos ali. Em adultos, ele pode se manifestar, então, como desorganização, com esquecimento, a dificuldade de manter o foco, impulsividade emocional e até a baixa autoestima. Então, hoje em dia, sabemos que os adultos diagnosticados com TDAH já tinham esses sintomas na infância. E somente então na década de 80, os estudos se aprofundaram e com o tempo devido e com a tecnologia do mapeamento cerebral, foi possível então começar a entender como o cérebro agia. E por isso, então, muitos diagnósticos foram imprecisos e muitos adultos foram ou estão sendo diagnosticados somente agora na fase adulta. Então, o diagnóstico. O diagnóstico, ele não é feito por uma autoavaliação. Ele precisa ser realizado por um profissional de saúde mental, um psiquiatra ou um neuropsicólogo. Com base, então, em entrevistas clínicas, com base no histórico de vida e, em muitos casos, testes, então, neuropsicológicos para, então, determinar o tipo de TDAH e o tratamento mais adequado. Outro fator importante a destacar é de que 25 a 50% das crianças com TDAH podem desenvolver o TOD, que é o transtorno opositor desafiador. Estudos mostram que 57% das crianças com TDAH e TOD mantêm o diagnóstico combinado após alguns anos. E o cuidado com essas crianças, então, é fundamental para a sua vida futura. A diferença entre meninos e meninas com TDAH pode ser significativa em termos de sintomas mais visíveis no diagnóstico e até no impacto emocional social. Diferenças principais, então, que tem entre meninos e meninas. Os meninos tendem, então, a apresentar sintomas mais visíveis como a hiperatividade, pois eles não param quietos, a impulsividade, interrompem, acabam agindo aí sem pensar, a agressividade ou um comportamento ali desafiador,
Eles apresentam normalmente problemas de conduta, que podem ser vistos aí como bagunceiros, né, pois corre, interrompe, fala alto, e geralmente são diagnosticados mais cedo, entre 6 a 9 anos, devido a esse comportamento mais visível. As meninas, então, os sintomas são mais sutis. Aí, então, tem a desatenção, né, aquela pessoa mais sonhadora, distraída, desligada, tem a questão da desorganização, né, corre risco, então, de ter baixa autoestima e ansiedade social. A menina, então, ela pode ser chamada de distraída ou preguiçosa por este comportamento. E muitas vezes só recebe, então, o diagnóstico na adolescência ou na vida adulta, pois os seus sintomas, então, são confundidos aí com timidez, com desmotivação ou com questões aí emocionais. Então, as meninas muitas vezes passam despercebidas, porque os seus sintomas não se encaixam no estereótipo clássico do transtorno. Por isso, é essencial que pais, professores e profissionais de saúde mental estejam atentos a essas diferenças para garantir aí um diagnóstico precoce e um suporte tão adequado para todos. Então a gente vai falar um pouquinho, né, Patrick, sobre o que é o TOD, porque ele tem uma porcentagem muito grande no diagnóstico também do TDAH. O que é o TOD, né? Transtorno positivo desafiador. É um transtorno de comportamento diagnosticado principalmente na infância ou na adolescência. Se caracteriza por um padrão persistente do comportamento negativista, desobediente, hostil e desafiador, especialmente em relação à figura de autoridades, como os pais, professores ou responsáveis. Espiritualmente falando, o TOD sempre existiu, e é caracterizado por espíritos que rejeitam a autoridade paterna ou escolar, que é aquela pessoa na qual ele precisa atender ou respeitar, e ela não é vista como um superior, um orientador ou mediador. O encarnado, ele sente que aquela pessoa não tem autoridade sobre ele, né? Então, os principais sintomas do TOD geralmente envolvem, né? Então, comportamento desafiador frequente, que é desobediência das regras de propósito, recusa-se a seguir instruções, ordens, discutir com adultos constantemente, desafiar ou confrontar figuras de autoridade, né? Tem um comportamento irritadiço ou raivoso, né? Fica com raiva com facilidade, se irrita por coisas pequenas, se mostra ressentido ou rancoroso, né? Costuma culpar os outros pelos seus erros ou pelos seus comportamentos. Tem também o comportamento vingativo, né? Que é esse guardar rancor e deseja dar o troco, e pode agir com provocações ou com agressividade verbal também. Para realizar o diagnóstico do TOD, deve-se observar o comportamento em pelo menos um período de 6 meses, com sintomas de forma frequente e intensa, né? Para ele não ser confundido com outras situações. Nesse período, deve haver um prejuízo significativo nas relações sociais, nas relações escolares ou até familiares. E é importante observar que, mesmo estando ligado ao diagnóstico do TDAH, deve ser observado como um transtorno à parte, porque ele tem as suas características específicas e também precisa do seu tratamento específico. Vamos falar agora da família e da rede de apoio a pessoas com TDAH. A família e a rede de apoio precisam, então, oferecer um ambiente seguro, compreensivo e estimulante que promova, então, o desenvolvimento integral, né, emocional, cognitivo, social e espiritual. Sendo necessário, então, primeiro, buscar informação e compreensão. Entender que o TDAH é uma condição neurobiológica e não uma falta de vontade ou uma birra. O conhecimento, então, é o primeiro passo para o acolhimento. Informe-se, né, sobre os sintomas, sobre desafios e formas aí de ajudar. Segundo, pratique a escuta com empatia. Então, ouça sem julgar. A pessoa com TDAH muitas vezes lida com frustração interna por não corresponder às expectativas. Então, dê espaço, né, para que ela se expresse e valide o que sente. Terceiro,
Ofereça uma rotina, mas com flexibilidade. Pessoas com TDAH se beneficiam de estrutura, previsibilidade e organização, mas elas também precisam da compreensão nos dias difíceis. Então, crie aí uma rotina adaptável, com lembretes visuais, horários definidos e reforços aí positivos. Quarto, reforce as qualidades e conquistas. Valorize o esforço e não apenas os resultados. Pessoas com TDAH são muitas vezes criativas, intensas, sensíveis e cheias de potencial. Ajude-as a enxergar isso em si mesmas. Quinto, evite rótulos e comparações. Frases como "você é preguiçoso" ou "o seu irmão consegue porque você não" gera dor e baixa autoestima. Cada espírito tem o seu próprio ritmo e caminho evolutivo. Por isso, mais do que julgar ou rotular, é preciso então acolher com compreensão, criando um ambiente aí de confiança. Sexto, busque apoio profissional. O acompanhamento com psicólogos, neuropsicopedagogos, psiquiatras e pedagogos podem fazer toda a diferença, tanto aí para quem tem TDAH quanto para a família. A terapia familiar também pode ajudar aí a criar então mais harmonia no lar. Sétimo, cultive a espiritualidade no cotidiano. A prece, o evangelho no lar, o diálogo espiritualizado ajudam aí a fortalecer aí os vínculos familiares. Lembre-se, o lar é o primeiro ambiente de acolhimento onde se constrói o equilíbrio emocional e espiritual. O espírito que está com vocês chegou por um propósito maior, e não por acaso, mas guiado então por laços de amor, afinidade e uma missão de crescimento compartilhado. Muito bem, então a gente vai falar agora um pouquinho sobre o diagnóstico incorreto do TDAH, né? Então, ter uma abordagem multidisciplinar é fundamental para fazer um diagnóstico correto. É fundamental lembrar que nem toda dificuldade de atenção ou de comportamento agitado é sinônimo de TDAH. As crianças podem apresentar sintomas semelhantes em momentos específicos, como uma fase de mudanças, ansiedade ou até mesmo um estresse. Também é comum que a falta de interesse em alguma atividade ou a dificuldade em lidar com certas tarefas possa ser interpretada erroneamente como sintomas de TDAH. E aí a gente vai citar alguns exemplos, né? Então, por exemplo, adiantar a escolarização da criança pode atropelar etapas importantes no desenvolvimento cognitivo. É importante respeitar o processo para que cada criança vivencie cada etapa com qualidade e respeitando seus limites. Outra situação, alimentação inadequada, né? Uma dieta pobre em nutrientes, né, ou rica em açúcares, gorduras, são prejudiciais. Alguns alimentos são fontes de energia que aumentam a hiperatividade. Outra situação é o abuso de telas, né? O excesso de telas, que é o uso excessivo das telas, que é comparado com o uso de drogas, onde ocorre um vício, e esse vício é real, que é o vício químico causado pela liberação da dopamina, que, como já falamos, é o hormônio do prazer. O cérebro ele não consegue processar toda essa dopamina, causando sintomas comportamentais como dificuldades de socialização, atrasos na fala e na linguagem, alteração de humor, irritabilidade, alteração no sono, entre muitos outros sintomas. Então, é impossível, né, hoje em dia, isolar a criança do uso de telas, mas esse uso ele deve ser limitado. A Sociedade Brasileira de Pediatria recomenda que crianças de até 2 anos não devem fazer uso das telas. Crianças de 2 a 5 anos de idade, limitar a 1 hora por dia. Crianças de 6 a 10 anos de idade, usar apenas 2 horas por dia.
e crianças de 11 a 17 anos de idade, limitar o uso das telas em 3 horas por dia. Os pais devem dar bom exemplo, né? Limitando também o seu próprio uso de tempo de telas, possibilitando tempo de convivência, de brincadeira, né? De convivência com seus filhos. Esses exemplos, eles podem causar depressão, ansiedade na criança, e o uso de medicação com diagnóstico incorreto de TDAH pode causar problemas colaterais graves, como a dependência química, né, ou psicológica, pode mascarar outros tipos de problemas mentais, pode acarretar convulsões, alucinações, psicoses, taquicardia, né? E hipertensão na idade adulta. Então, é muito importante observar isso, observar o tempo, né, da criança no seu dia a dia, para poder fazer um diagnóstico correto. E vamos ver agora então o tratamento, né? O tratamento para pessoas com TDAH, ele deve ser individualizado, multidisciplinar e contínuo. Ele visa então reduzir os sintomas e melhorar então a qualidade de vida e desenvolver habilidades aí para o convívio social, escolar e familiar. Os principais pilares aí para o tratamento primeiro, o acompanhamento médico. O profissional vai avaliar a gravidade do quadro e indicar a melhor conduta. Em muitos casos, aí pode ser recomendado o uso de medicação, né, estimulantes ou não estimulantes, que deve ser usado com acompanhamento regular. A medicação, então, ajuda a melhorar a atenção, a reduzir a impulsividade e controlar a hiperatividade. Outro pilar é a psicoterapia, né, que trabalha, então, com questões como a autoestima, a organização, a impulsividade e o controle emocional. Ajuda aí a pessoas com TDAH a entender aí o próprio funcionamento e desenvolver aí estratégias e práticas. Outro tratamento é o apoio pedagógico e a adaptação escolar, né? Crianças e adolescentes com TDAH muitas vezes enfrentam dificuldades escolares. E é importante, então, que a escola conheça o diagnóstico e implemente aí adaptações, né? Como instruções claras e diretas, mais tempo para as atividades, uma avaliação diferenciada e orientação aí psicopedagógica pode aí ser indicada. É importante também a orientação familiar, né? Como já comentamos, a família e a rede de apoio precisam entender o que é o TDAH e desenvolver estratégias aí de acolhimento e educação positiva. Então, limites com afeto, com rotina estruturada e reforço positivo são fundamentais. A participação também em grupos de apoio e terapia familiar pode ajudar bastante. Atividades físicas regular, uma boa alimentação e um sono de qualidade ajudam aí a regular o comportamento e o foco. E a conexão também com a natureza e os animais, né? O contato aí pode ter um efeito aí calmante e relaxante, ajudando aí a reduzir o estresse e a ansiedade. Em alguns casos aí os animais de estimação, né, ajudam aí a regulação aí das crises. Perfeito. E a gente também tem o tratamento espiritual, que é sempre complementar ao tratamento médico e psicológico, jamais sendo substituído, né, essa assistência profissional. A espiritualidade oferece recursos para a aceitação, a paciência e a compaixão, lembrando que cada ser carrega um propósito evolutivo e encontra-se em jornada de aprendizado. Com base na literatura e orientação de autores como Joana de Ângeles e André Luiz, entre outros, né? Os principais enfoques do tratamento espiritual para o TDAH incluem compreensão do TDAH como prova ou missão reencarnatória, onde o TDAH é uma oportunidade de crescimento espiritual e moral, tanto para quem o vivencia, tanto para aqueles que o cercam. Compreensão da reencarnação como oportunidade, né? Que, como já falamos, segundo o Divaldo Franco, muitos espíritos que reencarnam com quadros do TDAH fazem parte da transição planetária, sendo alguns até mesmo espíritos mais evoluídos.
Por não encontrarem ainda corpos físicos compatíveis com seu grau de desenvolvimento, eles enfrentam as limitações cerebrais e comportamentais. São almas sensíveis, criativas e profundas, que muitas vezes não são compreendidas à luz do mundo material. Prece e Evangelho no lar. A prática da prece e do Evangelho no lar cria um ambiente de paz, de proteção e equilíbrio vibratório, beneficiando tanto a pessoa com TDAH quanto toda a família. Além de atrair os benfeitores espirituais, ajuda também a compreender as situações que são desafiadoras, né? Com base no amor e na reencarnação. Passe espiritual e fluidoterapia. A aplicação, né, que é realizada em alguns centros espíritas, os passes auxiliam no reequilíbrio energético do perispírito, aliviando os sintomas como agitação, ansiedade e o descontrole emocional. A água fluidificada vai agir como um energético sutil, favorecendo a harmonia mental e espiritual. Educação moral do espírito. A família e a escola têm o papel de trabalhar juntos na formação da consciência espiritual e do caráter, com base em valores evangélicos. Ensinar responsabilidade, respeito, empatia, autodisciplina é essencial. Joana de Ângeles nos lembra que o amor disciplinado é terapêutico, oferecendo direção e segurança ao espírito em desenvolvimento. Apoio espiritual aos pais e aos cuidadores. Os pais e familiares também fazem parte desse compromisso espiritual. Reencarnam com uma missão, né, de acolher, orientar e amar esses espíritos, mesmo diante de frustrações e desafios. A orientação espiritual em uma casa espírita favorece a compreensão dos conflitos familiares como caminho de evolução conjunta. Toda limitação do corpo é um convite à expansão da alma. Acolher um espírito com TDAH é participar ativamente do projeto divino de cura, de educação e de amor. As relações com pessoas que têm TDAH são como uma montanha russa, né? Então, há momentos de calma e outros de muito tumulto. É recomendado, né, que quando a relação está na fase de calma, esse amor seja fortalecido. Então, é dar a certeza para aquela criança ou aquele adulto, aquele espírito reencarnado, que ele é amado, né? Então, dizer o quanto ama, ter atitudes de carinho, de compreensão, atenção, amorosidade, para que ele saiba realmente que é querido e que está amparado e seguro por aqueles que o cercam. E isso não quer dizer passar a mão na cabeça. Os limites, eles devem existir, deve haver autoridade, mas que essa autoridade seja com amor. Estabelecer regras claras, com firmeza, mas sem agressividade, ensinando responsabilidade e respeito de forma construtiva. O TDAH não tem cura, mas tem tratamento eficaz, com apoio médico, psicológico, pedagógico e também espiritual. A pessoa pode ter uma vida saudável, produtiva e feliz. Quanto mais cedo for diagnosticado e acompanhado, melhores os resultados para o corpo, para a mente e para o espírito. Bem, encerramos mais um episódio do nosso projeto Setembro o Ano Todo, né, com o coração então repleto de gratidão pela presença de cada um de vocês e pelo carinho então demonstrado nos comentários e curtidas em cada vídeo compartilhado. No encontro de hoje, mergulhamos no universo do TDAH, explorando a sua compreensão à luz da ciência médica, né, com os seus diagnósticos e as possibilidades de tratamento, e também sobre a perspectiva da doutrina espírita, que nos convida a enxergar aí o ser humano como um espírito imortal em contínua jornada de aprendizado. Que essas reflexões toquem, né, profundamente a nossa alma e nos inspirem a olhar o outro e a nós mesmos com mais empatia, compreensão e amor.
pois precisamos reconhecer que por trás de cada sintoma há um ser em evolução buscando crescer e se superar. Então, com alegria e gratidão, seguimos juntos nessa caminhada de luz e aprendizado. Que o conhecimento e a espiritualidade continuem iluminando os nossos passos. Até o próximo encontro com as bênçãos de Deus e dos amigos espirituais. Lembre-se, você não está sozinho. E aproveitamos também para convidar você a assistir aos episódios anteriores da nossa série. E se ainda não o fez, curta, comente e compartilhe com quem possa se beneficiar e inscreva-se no canal. Assim, seguimos juntos nessa caminhada de cuidado, aprendizado e transformação. Esse vídeo integra uma série mensal dedicada à saúde mental, abordando as suas causas, formas de prevenção e, acima de tudo, o valor do acolhimento, sempre iluminados pela luz consoladora e esclarecedora da doutrina espírita. Então, ative as notificações para ser avisado sempre que um novo vídeo for ao ar. A seguir, deixamos uma meditação guiada, inspirada no estilo Mindfulness ou atenção plena, com a intenção de focar a atenção no momento presente, sem julgamentos. O objetivo é sair do piloto automático dos pensamentos e se tornar mais consciente, desacelerando um pouquinho a mente. Lembremos que, à luz da doutrina espírita, cada desafio, como o TDAH, é uma oportunidade bendita de crescimento, de amor e superação no caminho evolutivo do espírito. Um abraço fraterno, que os bons espíritos os envolvam em luz e proteção. Até o próximo vídeo, com muita paz.